Apesar de ter muita gente apaixonada por esse filme, ele é um fracasso de bilheteria. E nesse vídeo você vai entender o porquê. E antes das viúvas de abelha se queixarem que se trata apenas de uma animação, eu posso listar 1001 animações melhores para comparar. Mas chega de enrolação e vem ver tudo de errado com B-Movie, Vida de Abelha. Bora pro vídeo. O filme começa com Barry se formando com seu amigo Adam, então imediatamente eles são levados para a fábrica de mel onde irão trabalhar. Mas que broto. Ela é minha prima. É, aqui todo mundo é primo. Se todo mundo aí é primo, não devia ser prima do Adam também? Ou ele chegou ontem na colmeia? Esse é um teste de resistência para um novo capacete. Vocês são inteligentes o bastante para construir fábricas, mas não percebem que o capacete não resolve em nada ter uma jorrada de mate em 7 na cara? Barry descobre que vai trabalhar pro resto da vida em um único emprego e fica indignado. E atrás deles, Conivon toma o combustível com o qual abastecia seu carro, e o cara que vende jornais o repreende. Mas por quê? O mel é o mesmo para tudo, e a bomba marca o quanto está sendo utilizado. Se o bicho quiser aproveitar para almoçar, qual é o problema? É, Adam, mas você não acha que de repente aqui tudo funciona bem demais? Então tu tá atrás de mais frustrações pra tua vida? É isso aí! Quando não tem problema, a gente inventa. Me dá um exemplo. Sei lá. E ele não consegue dar um exemplo de algo que funcione na sua sociedade. Como se a competente coleta de mel não tivesse estampada na cara de todo mundo. Nossos heróis param pra observar a chegada dos as do pólen e acabam cobertos por pólen, chamando a atenção de abelhana e abelhuda. Deve ser tão perigoso ser um as do pólen. Faça-me o favor. Eles não se parecem em nada com os as do pólen, sem contar que Barry e Adam estavam do lado de vocês observando a chegada dos abobados. Não é só porque tem um cinegrafista os acompanhando que eles são importantes na colmeia. Os verdadeiros as do pólen desafiam Barry a acompanhá-los e nosso herói aceita. Assina aqui só a rubrica, valeu. Nós já vimos Adam lendo um jornal. A grafia de vocês não é diferente da nossa. Então quem é que vai reconhecer esse X como assinatura? Eles decolam e Barry sai da colmeia pela primeira vez. Olha a pipa! Barry nasceu há menos de um mês, nunca saiu da colmeia, mas ainda assim reconhece uma pipa? Claro, por que não? O enxame então sobrevoa humanos que não se assustam com esse monte de abelha dando rasantes, pois uma picada só incomoda se você é alérgico. Uma das flores está se deslocando. Como é que é? Relatou uma flor se deslocando? Tu tá surpreso porque acha que a única forma de uma flor se deslocar é se ela tivesse pés. Porém, o que as abelhas pensavam ser flores, na verdade eram bolas de tênis. Mas que barato. O que é? Ah, para com esse filme. O Barry, que nunca saiu da colmeia, reconheceu uma pipa assim que viu uma. Já esses abobados que vivem saindo da colmeia nunca viram as bolas de tênis da quadra que fica ao lado da colmeia. Então tá bom. Barry se abraça a uma das bolas de tênis e fica preso. Então os tenistas golpeiam a bola incontáveis vezes sem atingi-lo, pois assim como a fatia de pão sempre cai com o lado da margarina para baixo, a bola sempre vai bater com o lado contrário de onde está um protagonista. É física pura. E a abelha só faz isso depois dos abobados já terem dado 20 raquetadas. Tá louco? Eu acho que não foi nem pra salvar o Barry. Foi mais pra essa cena chegar ao fim. Keniano erra e a bola vai parar na rua. Barry é sugado em direção de um motor. Mas não se preocupe com esse animal, pois hélices de borracha não cortam. Então a abelha é tostada e só não morre pois passou o protetor solar. Perseu. A abelha vai parar dentro do carro e os passageiros surtam. Mas o quê? Ninguém dava bola pros enxames. Mas agora uma única abelha é motivo do motorista causar inúmeros acidentes. Que curioso. Barry escapa do carro, mas com a chuva chegando ele vai parar em um apartamento que pertence ao casal que estava jogando tênis. Olha só, Nova York é pequena mesmo? Ainda mais quando os modeladores de personagens estão com uma preguiça. Como assim? Ai, que é isso? Ah, olha, é o sol. A saída deve ser por ali. Não existem pipas na colmeia, mas isso não impediu Barry de identificá-las. Agora, vidros, janelas e lâmpadas que existem lá, ele não reconhece. É burrice aleatória que se chama. Ele se queima, cai na comida. Ken avança para matá-lo, mas Vanessa o impede no último segundo. Te falo em timing perfeito. Sabe que eu sou alérgico à abelha. Eu podia morrer. E pelo visto, Jussara também, pois o fiasco, hein? Por que a vida dela vale
vale menos do que a sua. Sei lá, porque ela é um inseto, quem sabe, sua psicopata. Então ela rasga o currículo do Ken pra conduzir a abelha pra fora, já que se ela usasse o currículo inteiro, esse cara não estaria em um relacionamento abusivo bastante. Já Barry se apaixona pela humana e voa pela cozinha na volta dela, e não escuta, pois em países de primeiro mundo as asas das abelhas vêm com abafadores de som. Oi! Desculpa. Ela escutou isso? Agora, se você quer saber como ela não escutou isso... Eu não posso. Mas como é que eu começo? E nem isso... Gosta de jazz? Ah, assim não tá legal. Problema seu. O filme não lhe deve explicação. E também não é seu problema esse vídeo não chegar a mais pessoas, mas tem empatia por mim? Deixa o like e inscreva-se no canal. Aí eu agradeço com mais vídeos. De volta ao casal, eles vão tomar café no terraço. Joeliano aparece pra trocar uma lâmpada e Vanessa comenta que está só tomando um cafezinho sozinha. Porém, no mesmo minuto, ela e Barry voltam a conversar. Alguém deve ter mentido pra eles que se a pessoa não está no foco do cinegrafista, ela não pode ouvi-los. Nosso herói volta pra colmeia e conta sua aventura pra Adam. Você voltou com um poodle. Então, ao invés de voltar voando pra casa, tu ficou esperando sabe-se lá quanto tempo por um poodle que te levasse exatamente pra onde tu queria ir. Esse poodle fazia Uber. Barry visita a Vanessa, que lhe pergunta por que ele não voa até os lugares. É cansativo. Por que você não corre pelos lugares? Não é mais rápido? Ele responde isso e imediatamente decola, mas continua a acompanhar a mulher. Coerência, nós vemos por aqui. Eles entram em um supermercado. Barry volta a pousar em Vanessa e é atacado por Dailton, que ao ver um inseto no ombro de uma mulher desconhecida, achou uma boa dar uma revistada de surpresa nos dois para testar as leis penais americanas. Eu acho. E que era aquilo? Um folheto de ofertas? Como sabia? É preciso, eu perdi um primo graças a uma Vogue italiana. Mas como saber com o que tu foi atingido vai te ajudar a te salvar de ser atingido? Sem contar que, pelo que vimos, somente uma abelha trabalha sendo golpeada com tudo que é tipo de objeto. Então isso não explica tu saber o que te atingiu. Tu nunca foi amassado por uma revista? Barry se recupera e descobre que os humanos estão comercializando o mel das abelhas. Ele se camufla e ataca o funcionário do supermercado, que aponta qual caminhão está levando o mel. A abelha vai atrás e, apesar de ver de longe o gás saindo por um cano, ainda assim o atravessa, pois de que outra forma conveniente ele removeria a tinta de seu corpo? Ele alcança o veículo e para em seu para-brisa, onde conhece o Zé Picada. Eu vou pro Alasca. Alasca? O que tu quer no Alasca? Não tem gente suficiente em Nova York pra ti? Ou diferente de todos da tua espécie, tu gosta de um friozinho? O mosquito vai embora e nosso herói chega no apiário. Elas fazem o mel e a gente lucra pra dedéu. Os apicultores sempre falam como vilões do 007 quando estão indo trabalhar ou só quando cinegrafistas aparecem? Barry tira a foto do mel sendo coletado e leva a imagem para seus pais. Quem te disse que os humanos estão pegando o nosso mel? É só um boato. Ele ter visto pessoalmente e ter tirado fotos não é o suficiente. A fama de mentiroso do Barry é tão difícil assim de apagar, e rapidamente Barry convence sua comunidade a processar os humanos. Afinal, eles só passaram milhares de anos escondendo que são seres tão inteligentes quanto nós. Não é como se eles fossem comprometidos com esse segredo. Barry vai participar do programa do Jobelha, que faz uma pergunta e depois de uma resposta de 15 segundos termina a entrevista. Tá louco? Se o Ibope tá baixo, os abobados nem querem saber, pelo visto. Então Barry e Adam vão pra casa de Vanessa pra estudar como processar a humanidade. Olha, Barry, isso não é brincadeira. Quer mesmo mandar pro Tribunal Superior? Ah, tem razão, melhor não. Pela primeira vez na história, vamos finalmente descobrir se uma abelha sabe realmente falar. Vocês montaram esse circo todo antes mesmo de confirmarem que o processo não era uma pegadinha. Acharam que por terem visto o cartaz do filme não tinha como ser uma enganação. Está aberta a sessão de Barry Benson contra a indústria de mel. Mas o processo tá no nome do Barry, não da Vanessa. Ele anexou uma cópia da carteira de identidade abelhuda dele no processo ou teve que ser o passaporte? E quando a abelha fala pela primeira vez, ninguém reage com surpresa. Diferente da Vanessa, todo mundo aí já tinha assistido Vida de Inseto. O julgamento começa e Barry questiona o dono de uma das empresas processadas sobre usar a imagem de ursos para representar a marca. É que os ursos são criaturas adoráveis. Ah, é? Adorável assim?
Eu não sei o que é pior, se é a juíza ter permitido trazerem um urso pro tribunal, ou isso não ter relevância alguma para quem detém o direito sobre o mel. Por acaso os advogados de defesa não conhecem a palavra protesto? Sem contar que falar sobre os ursos beneficiaria na verdade os apicultores, que poderiam alegar que em suas colmeias as abelhas estão seguras desses predadores. Mas Sting é ferrão em inglês e o senhor não tem ferrão. Claro que não. Plágio. Mas além das abelhas, as vespas, marimbondos, escorpiões, arraias, bagres e mais um monte de bicho tem ferrão. Então te mantém no mel que tu não tá representando todo mundo. Eles terminam o primeiro dia de julgamento e vão comemorar. Eu tenho certeza de que o júri tá do nosso lado. Estamos fazendo tudo certo? Quer dizer, legalmente? Eu sou florista. Mas ainda assim a gente vai ganhar. Você é o protagonista ou não é? Então Ken chega em casa e descobre que sua mulher está a um passo de trocá-lo por uma abelha. Mas ao invés de dar um pé na bunda da abobada primeiro, ele resolve acabar com a vida do Barry e o atira na privada, da onde ele escapa surfando numa lixa de unha. Olha só, eu sei de gente que se limpava com sabugo de milho, mas a Vanessa inovou. E apesar da gritaria, a Vanessa ainda não escutou nada. Deve ser por causa do cabelo tapando os ouvidos. Ken pega uma escova, mas bem na hora que vai dar um fim na abelha, aí sim Vanessa aparece para detê-lo. Te falo em timing perfeito de novo. E pra sua informação, faz muito tempo que eu não conheço uma abelha tão legal. Como ela nunca tinha conhecido outra abelha, ela quer dizer um cara. Mas o relacionamento dos dois não é nada romântico, até porque não tem como ser. Então que comparação esdrúxula é essa? Se tu acabar arranjando um cachorro, aí a abelha leva um pé na bunda. A mulher coloca o marido pra fora de casa, o que para quem foi livramento. Então Barry vai para o segundo dia do julgamento, onde é chamado para depor. Que relação você tem com aquela mulher? Íntimos. Juíza, se a senhora quiser interromper essa linha de interrogatório, já que ela não tem nada a ver com nada, pode interromper, viu? A não ser que a senhora goste de uma fofoca. Ela te chama de melzinho? E pelo que... Mas por que isso tá deixando o Adam brabo? Ele detesta ver seus amigos serem acusados de zoofilia. Sem contar que o Adam nunca passou a imagem de abelha violenta. Ainda mais uma que se sacrificaria por uma provocação. Até parece que virou um zangão. Ele pica o advogado, que faz um fiasco. Já Adam vai parar no hospital. Olha só pra mim, arrumaram isso aqui na cantina, um sanduíche de atum. A espadinha substituiu o teu ferrão. E o pedaço de sanduíche, o teu intestino, era pão com glúten ou sem? De repente uma fumaça entra pela janela. Pede pra eles fecharem a janela. Por quê? A fumaça. A abelha não fuma. E tu precisa explicar pra ele. Barry já tá há tanto tempo convivendo com Vanessa que se acostumou com o cheiro de cigarro e esqueceu que abelhas não fumam. Adam, é isso! É o nosso caso! Em todos os outros lados do prédio, só há janelas a partir do segundo andar. Porém, para que Barry percebesse como ganhar o caso, eles foram fumar logo ao lado da janela do Adam. Se a abelha acabar com enfisema, pode agradecer a fada da conveniência. Levanta, se veste, eu tenho que fazer uma coisa. Vai para o tribunal e embroma eles. E fácil assim a abelha tem alta. E a forma que o Adam encontra de embromar é fazendo barquinhos de papel, coisa que nenhum humano sabia fazer, pois nenhum deles teve paz nem infância. O doutor Nádega Molengas perde a paciência com eles e pede anulação do caso. Onde está a prova? Eu quero vê-la! Onde está a arma do crime? Espere, excelência! Eu já falei timing perfeito hoje. Agora como é que o Barry só foi lembrar do fumigador agora? Se ver as abelhas serem drogadas foi a coisa que mais o espantou. Por acaso ele fingiu que esqueceu só para que esse julgamento durasse mais de um dia e o filme não acabasse como um curta-metragem? Já o advogado admite na hora que eles utilizam essa bagaça e sem querer aborrifa nas abelhas, demonstrando seu efeito. Se esse é o advogado mais caro do mundo, imagina aquele que cobra menos que o piso da OAB. As abelhas ganham o caso e todos comemoram. Nenhum humano gostava de mel, quem diria? Então o mel é recolhido dos supermercados pela polícia, que despeja os potes de qualquer jeito no carrinho de compras e se os vidros quebrarem, azar. Espera até eu dar o sinal. A abelha passou a comandar a polícia, mas ganhar um processo significa passar num concurso também. E o que a polícia de Nova York tá fazendo no Bosque dos 100 Acres? A jurisdição deles chega até na Inglaterra agora. E não vamos mais tolerar nomes que depreciem as abelhas. Mas é só um nome artístico chamativo. Mas por que o nome ferrão depreciaria as abelhas? Sendo que não são só as abelhas que têm ferrão. Então ainda a mando da abelha, eles invadem o banheiro de uma mulher e atacam uma senhora. Brutalidade policial e violência
violência contra os idosos nunca perdem a graça, não é mesmo? Com o mel sendo devolvido para as abelhas, elas param de trabalhar e a natureza começa a morrer. Barry visita a Vanessa, que o leva ao terraço de seu prédio. O que houve? Pois é, e você ainda não viu nada. Mas ele voou até teu prédio de olhos fechados. E essa bobada tá surpresa com o que tá acontecendo. Ela trabalha com flores, mas não sabe nada a respeito delas. Sem contar que se o mundo tá acabando por falta de polinização, porque ninguém tá negociando com as abelhas para retomarem os trabalhos. Se os governos vão esperar que o protagonista resolva tudo, complica a situação. Vanessa parte para um desfile de rosas e Barry tenta alcançá-la para compartilhar a solução que encontrou. Vai mais devagar, moço! Ela falou mais devagar, não pra parar no meio da rua. Tá dirigindo enquanto fala no Whats, né, seu barbeiro? Eu tive outra ideia, mais genial ainda do que todas que eu já tive. Guarda pra você. Se tu não queria ouvir porque deixou a abelha entrar, vai fazer charme numa hora dessas. Então Barry sugere que as abelhas usem as rosas do torneio pra voltar a polinizar. Só tem flores, carros alegóricos e algodão doce. A segurança vai estar rigorosa. Ah, não força amizade, filme. Por que diachos teria uma segurança pesada dessas, além de ser pra tentar gerar um obstáculo pra esse animal? E por que geraria um obstáculo pra esse animal se a ideia dele é pra salvar o mundo? Vanessa entra com uma identidade falsa no desfile e decide qual carro roubar. Quem é você? Eu sou ervilha, ué. E aonde tu arranjou essa roupa de ervilha e esses tênis? Se descobriu só agora que carro pegaria? Por acaso a costureira foi o editor? Barry consegue fazer a mulher deixar o carro e sem necessidade nenhuma, Vanessa retira a escada pra ela se quebrar. Ô, mulherzinha ciumenta, ela não quer biscate nenhuma conversando com seu macho. Eles partem com o carro que atinge altas velocidades, pois era um desfile de flores de Fórmula 1. E apesar da segurança pesada para qual o próprio Barry chamou a atenção, ninguém vai atrás deles. O orçamento do filme não comporta uma perseguição, então eles embarcam em um voo comercial. Viu só que sorte? Pelos cálculos, esse pólen vai dar conta do serviço. Que legal. E quanto a esse programa que não tinha necessidade de existir até ontem, tu fez com a ajuda do Cláudio ou do ChatGPT? Já o piloto avisa que devido ao mau tempo em Nova York, eles vão chegar com certo atraso. Barry, elas são flores de corte sem água. Elas não vão sobreviver. Faça alguma coisa, Barry. Você é uma abelha e eu sou só uma mulher. Então Barry tenta avisar o piloto sobre as flores que podem salvar o mundo, mas o homem enlouquece, pois chegou agora no filme e não sabe sobre a inteligência das abelhas. O piloto nocauteia o seu colega e acaba atingido por um barco inflável que tem a pronto emprego dentro da cabine. Por quê? Como? Quando? Não importa, só segue o roteiro. Barry chama a Vanessa e ela fala com a torre. Tem alguém a bordo com experiência de voo? Eu, Barry Benson. O do julgamento do mel? Ah, que ótimo. Ele é o protagonista, então tá tudo tranquilo. Agora é só vocês verem se tem outros passageiros com experiência de voo. Ou mais simples, acordar os pilotos. O John Travolta não é piloto? É. Então não pode ser difícil. Então é noticiado que Barry e Vanessa estão tentando pousar o avião e o chefe da torre é entrevistado. Ah, eu sei bem quem é o Sr. Benson e seus amiguinhos criadores de casos. Mas agora ele não é a sua única esperança? Não. Enquanto isso, no avião... Eu não sei se eu vou conseguir. Pois é, se tu ao menos pudesse acordar o piloto ou alertar o resto da tripulação, mas são todos figurantes. Então a abelha lhe dá um tapa na cara. Ela responde da mesma forma e eles ficam se esbofeteando. Violência doméstica nunca perde a graça, não é mesmo? Enquanto isso, um enxame de abelhas alcança o avião. Fala sério, as abelhas estão a 700 km por hora ou o avião que reduziu para 20? Espera! Como é que o avião tá voando? E quando é que o avião parou de voar? Esses tapas afetaram o teu cérebro. Barry descobre que as abelhas os estão ajudando e eles se aproximam do aeroporto. Eu tô sentindo alguma coisa. Um instinto de 27 milhões de anos. Seria esse o instinto da fada da conveniência? Então ele orienta a mulher a pousar na flor, mas ao invés de mirar na flor gigante que as abelhas estão formando, ela mira na camiseta de um tabacudo. Só porque ele é obeso, pensou que poderia aterrissar em cima do cara. Roda em volta dela. Isso é maluquice, Barry. Aviões não se movem assim, só tá se movendo por causa das abelhas embaixo. Então por que estão fingindo que é a Vanessa quem tá pilotando? E ela aterrissa sem que os passageiros tenham percebido nada, pois turbulência não existe nesse universo. Então Barry convence as abelhas a voltarem a polinizar. Espera, Barry, você mereceu. Você consertou a cagada que você mesmo fez. Agora quem não fez cagada nenhuma, se esforce mais da próxima vez. Eles polinizam. Já as flores que levaram dias pra morrer se
recuperam imediatamente. Meu Deus, eu achando que eles estavam espalhando pólen, mas na verdade eram sementes dos deuses. Então nosso herói vai trabalhar com Vanessa, dando orientações jurídicas para outros animais, pois sim, todos os animais falam e só se deixam ser explorados pelos humanos porque tem tudo personalidade fraca. Barry, eu recebi uma encomenda enorme de tulipas, mas não acho em lugar algum. Ases, vamos decolar! E os ases já estavam ali do lado. Todos servem ao Barry agora. Quem diria? Bem, e esses são os 95 pontos de Tudo de Errado com B-Movie, Vida de Abelha. Filme que termina antes de Vanessa descobrir que Barry é na verdade uma moça. Ela vai ter uma bela surpresa na noite de núpcias. Agora confere as outras animações que passaram pelo canal. Um forte abraço. Tchau!